E aí, pessoal, o assunto contratação acaba não terminando, porque sempre tem uma nova notícia. E hoje, a repercussão de uma entrevista com Rafael Carioca na Rádio Gaúcha. Nós vamos falar porque tem uma informação que sai dali que é muito forte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes você ir ali no primeiro comentário para entender esse trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Entre ali, tanto no primeiro comentário como na descrição desse vídeo e entenda mais dessa oportunidade. Gente, o Grêmio venceu, os meninos foram muito valorizados, é bom ganhar Grenal, a gente precisa valorizar sim, entender isso, mas as notícias seguem. E o Renato disse, o Grêmio vai investir, o Grêmio vai contratar. O Grêmio, que em princípio a gente falava em 1 ou 2 jogadores de ponta, o Renato ontem colocou também outras possibilidades. Mas agora nós vamos falar do maior deles, ou um dos maiores, ou 2 dos maiores. Porque hoje pela manhã, neste domingo pela manhã, o Rafael Carioca concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E falou muitas coisas. Claramente encerrou a sua questão, porque ele disse que vem tratando disso, mas que não poderia, de maneira nenhuma, pressionar os dirigentes do Tigres, que receberam ele muito bem, que ele é um ídolo lá, que ele é um jogador importante. Ele conseguiu, por exemplo, chegar ao primeiro Mundial, a primeira final, né? Na verdade, a primeira final de Mundial pela equipe do Tigres. Ele tem muita moral interna, mas ele diz que fica muito tocado com o interesse do Grêmio e com as coisas do Grêmio. Eu senti um assunto passado, tá? Mas aí é sensação minha. Fiquei com a ideia de que, de fato, o Rafael Carioca, ele discutiu, ele conversou, ele tentou, ele disse que todas as vezes que tocam o telefone dele, o assunto é o Grêmio, é a contratação, as possíveis contratações, revelou bastidores da negociação, confirmou que o Renato ligou para ele. Então, muito legal assim a entrevista e falou de um carinho imenso que ele tem pelo Grêmio, lembrando, ele começa aqui a sua história, lá em 2006, e ele se diz gremista, até usa o termo lá no Brasil, eu sou gremista, então ele tem toda uma relação muito forte com o Grêmio e mostrou essa relação nessa entrevista. Eu achei muito interessante porque ele revela bastidores da conversa. Ele coloca como o Grêmio negociou. A questão envolvendo o Renato é muito legal porque ele diz, eu bati um papo com o Renato, ele chega a me ligar, né? Além da questão da vida do Grêmio, ele olha muito esses pontos para o futuro dele. E isso é muito interessante, porque ele tinha essa ambição, ou tem essa ambição, mas de alguma maneira isso foi diminuindo em razão da dificuldade da negociação do Grêmio com o Tigres. Lembrando, ele tem contrato lá e teria que fazer isso. Ele mostrou uma coisa que eu acho interessante, que é ele não se sentiu à vontade de pressionar muito para sair de lá, cobrando isso dos dirigentes do Tigres, o que eu acho muito legal. Acho muito legal porque, de fato, isso também mostra caráter do jogador e esse menino é realmente um grande cara, né? E ele, a partir do momento em que viu a contratação do Thiago Santos, imaginou que ele estava fora dos planos e viu a mobilização, mostrou isso, viu a mobilização dos torcedores nas redes sociais, ficou muito sensibilizado também por isso, mas ele, pelo que eu entendi, pelo tom, entendi que isso foi um assunto que já passou e não está em discussão. Mas, na sequência da entrevista, ainda relatando sobre as suas questões, ele deixa no ar uma informação que é bombástica para o torcedor do Grêmio. E diz respeito a quem? A Douglas Costa. Ele diz que fala e falava mais, mas fala sempre com o Douglas Costa praticamente todos os dias. Lembrando, eles começaram aqui, o Douglas já estava aqui, ele veio para cá já com idade juvenil, mas também vinga aqui, e o Douglas é um menino todo formado aqui, e ele diz, ele está mais próximo de fechar negócio, ele está com muita vontade de ir. E ele, quando dá essa informação, porque nós levantamos aqui, nós sabemos disso,
Nós sabemos que existiu uma negociação e tal, mas a gente, de certa maneira, para um pouco nas questões até das informações gerais de como as coisas estão acontecendo. Ah, isso é muito difícil e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, quando ele coloca esse ingrediente, a gente tem que voltar um pouco no tempo e dizer o seguinte, o que está acontecendo lá? E aí a gente vê que a coisa está muito quente pro lado dele aqui no Grêmio. Por que eu coloco isso? Porque pela informação vinda e pela forma como o Rafael colocou a questão envolvendo Douglas Costa. E a gente olha o trâmite lá, ele está sendo devolvido agora do empréstimo, devolvido não, está terminando o empréstimo do Bayern e voltando para a Juventus. As notícias da Itália a gente traz todos os dias, a Juventus não vai aproveitar o Douglas Costa, quer colocá-lo em algum negócio. Tem muito dinheiro envolvido, é verdade, mas quer colocar em algum negócio. Fica evidente que esse trâmite de negociação entre a Juventus e o jogador é o que vai definir ele aqui. Esse interesse e essa pressão do Douglas, mesmo envolvendo grandes valores, nós estamos falando de muito dinheiro, parece que começa a caminhar, e se essas informações da Itália se de fato confirmarem, de a Juventus tentar diminuir a sua folha, fazendo um acordo de rescisão com o Douglas, ele vai acabar parando aqui, principalmente depois do que disse hoje o Rafael Carioca. Eu acho que essa é uma grande notícia para um domingo de Páscoa, porque esse é um grande presente para o torcedor. Esse é um grande presente para o torcedor. O Douglas representa isso. Ontem, por exemplo, nós vimos o gol do Léo Chu, um menino gremista. O Douglas é isso. E o Douglas é isso, consagrado, que vai dar o quê? Vai dar casca também para esses meninos poderem evoluir e crescer, porque o Douglas tem esse tamanho de jogador de seleção, jogador top de linha, vai dar moral, e o Grêmio vai ter em casa um jogador que já ganhou o mundo, mas que tem uma representação muito forte internamente também, como exemplo para esses jogadores. Um jogador que sai daqui da escolinha, vira um ídolo mundial e volta também para dar respaldo para esses meninos. Eu fiquei com essa sensação, com essa impressão, e na verdade o Rafael Carioca falou isso, então deixa ainda mais forte essa questão. O que a gente pode esperar desse trâmite? Claro que vai demorar ainda, que tem a negociação, o Grêmio foi muito claro nisso, muito transparente, e a gente fica muito feliz que as coisas estejam acontecendo. Portanto, com relação ao Rafael Carioca, eu fiquei a sensação que o assunto terminou. Com relação a Douglas Costa, eu fiquei com a sensação que o assunto é mais quente do que a gente pode imaginar, o que faz ainda mais a nossa ansiedade aumentar, a gente que torce muito para que o Douglas apareça por aqui e volte a vestir a camisa do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.